todos. Eu queria primeiro agradecer à comissão, parabenizar a Comissão do Ciclo Básico por ter proposto essa iniciativa e a diretoria da EASH por ter apoiado e também participado na organização desse debate. Bom, o título dessa apresentação é Distribuição de elementos e compostos químicos identificados acima dos valores de intervenção no solo da EASH e avaliação de risco à saúde humana. Esses dados foram organizados por mim e pelo professor Felipe Schambergo, e eles refletem um pouco a nossa preocupação em entender a situação ambiental do campus, principalmente após a divulgação do relatório da Servimar, no começo de março desse ano. Eu já esclareço que eu não faço parte do grupo de convidados com lápis estrelado, como foi observado durante aí os últimos dias, e embora bioquímicos, esse assunto não faz parte da nossa área onde a gente concentra nossos interesses investigativos. É uma pena, realmente, que os ingressantes ainda não conheçam o campus, mas eu espero que, depois das fotos que foram mostradas, isso aumente um pouco mais nosso desejo de voltar para a EASH, obviamente com toda a segurança, cuidado e cautela necessários. Então, essa daqui eu queria mostrar, porque isso vai ser importante para a apresentação, é uma foto aérea do campus, tirada aqui pelo Google Maps, em que a gente pode identificar as principais edificações e regiões do campus. Então, aqui a gente tem a rodovia Ayrton Senna, e é só para vocês se localizarem. Aqui, então, a gente tem um módulo inicial, que foi apresentado pelo professor Iskander. Aqui os prédios, onde tem laboratórios de pesquisa, laboratórios didáticos e salas de professores. Aqui nós temos o edifício I1, que é um edifício onde estão concentradas salas de aula, salas de docentes, também alguns serviços. O prédio dos auditórios e aqui o prédio da biblioteca e da administração. Existe também uma região, então essa região que está denominada AI01, que é uma região que recebeu, a partir do final de 2010, 2011, terra sem certificação de origem. E essa região, então, ela corresponde ao que a gente vai chamar de aterro central. Além disso, uma outra região, que também chamada de região da Chaminé, cujo nome é A102, também recebeu terra sem certificação de origem no mesmo período. Bom, mas o que nós sabemos até agora em relação à situação ambiental da EASH? Bom, vários dados já foram produzidos a partir de investigações detalhadas sobre o solo do campus, mas eu queria destacar os resultados apresentados em 3 relatórios. O relatório do IPT 2011, que fez uma avaliação completa da gleba 1, antes do aterro. Na verdade, o trabalho do IPT no campus ele começa em 2006, como o professor Iskander apresentou. O relatório da Servimar 2012, para a gente poder entender um pouco a situação na área da Chaminé, e o relatório da Servimar 2014, cuja área de interesse de investigação foi a área do aterro central. Esses relatórios são importantes porque eles apresentam dados primários, ou seja, foram coletadas amostras e analisadas segundo esses passos. Então, inicialmente, foi feito um planejamento para a definição da coleta das amostras, incluindo a distância e a profundidade que as amostras seriam coletadas. As amostras, então, de solo superficial e subsuperficial foram coletadas, transportadas e enviadas para análise para um laboratório chamado Analytical Solutions, uma empresa terceirizada. Foi feita, então, a determinação da concentração de mais de 150 compostos químicos nesse solo, nas amostras de solo, e essas concentrações foram comparadas a valores de referência, que nós vamos chamar aqui de valores de intervenção, definidos tanto para o cenário residencial quanto para o cenário comercial. Uma vez identificada uma substância cuja concentração esteja acima dos valores de intervenção, essa substância, então, começa a fazer parte, então, da análise de risco à saúde, sendo consideradas as principais vias de exposição, quer seja por contato dérmico, inalação de partículas presentes na poeira e também a ingestão. E considerando-se também os possíveis usos que se faz daquela área. Então, o uso real, hipotético e futuro. Bom, mas o que são os valores de intervenção? Os valores de intervenção são valores aprovados pelo órgão de controle ambiental no Estado de São Paulo, no caso a CETESB, são valores que são aplicados para prevenir a poluição de solo e água e também para o manejo de áreas contaminadas. Em termos práticos, o que significa? É a determinação de um determinado composto
acima da qual há riscos potenciais, diretos ou indiretos, para a saúde humana, para um determinado cenário que a gente quer considerar. Tá? E é importante dizer também que os valores divulgados pela CETESB em 2014 substituem os valores que eram praticados desde 2005. E aí, então, eu passo a apresentar alguns resultados do relatório de IPT 2011, no qual foi feita uma investigação detalhada de toda a gleba 1. Né? Nesse trabalho, né, foram coletadas mais de 256 amostras simples, que foram reunidas em 19 amostras compostas para a identificação de metais, compostos orgânicos voláteis, os VOC, semivoláteis, SVOC, compostos inorgânicos, pesticidas organoclorados e PCBs. Então, além de ferro, vanádio e alumínio, que são compostos que podem aparecer naturalmente no solo, foi identificado PCB na subárea 16 acima do valor de intervenção. Eu já vou comentar sobre vanádio, para que não pare qualquer dúvida, mas o vanádio é um composto que é abundante nos solos. Em relação ao ferro e ao alumínio, eles não constituem-se como contaminantes, mas o vanádio ele pode ser bastante abundante nos solos, sendo metabolizado em taxas variáveis aí por plantas e fungos. Até onde se sabe, os compostos derivados do vanádio eles não oferecem risco à saúde, mas há registros, sim, de trabalhadores que apresentaram irritação de olhos, nariz e garganta ao terem sido expostos ao pó do pentóxido de vanádio. Bom, tendo em vista a metodologia adotada para a determinação dos PCBs, foi feita uma nova análise na subárea 16, coletando-se mais 15 amostras simples, não sendo identificada em nenhuma das amostras concentração de PCB acima dos valores de intervenção. E, a partir, então, desses resultados analíticos, o relatório indicou um risco não carcinogênico para o cenário hipotético, caso houvesse ingestão de água subterrânea por trabalhadores civis, né, na área interna da USP e também na área externa, que compreende a escola estadual, a escola infantil e a creche. E esse cenário é considerado hipotético por quê? Porque a gente já existe uma recomendação expressa há muitos anos para que não se use a água da água subterrânea da IASH, como qualquer outro ponto da cidade de São Paulo, e não havendo evidências do consumo dessa água, uma vez que a IASH é abastecida por água da rede da Sabesp. Bom, então, este é o cenário que a gente tinha até 2011, quando foi feita uma investigação completa sobre o solo da IASH, né, e a avaliação de risco também. E aí, então, para atender algumas exigências do auto de infração imposto pela CETESB no ano passado, foi contratada a empresa Servimar, né, para fazer uma investigação detalhada, especificamente agora, dessa área que compreende o aterro central, que é denominada AI-01. Os trabalhos de campo realizados pela Servimar, eles aconteceram de outubro a dezembro de 2013, e, entre outras ações, né, foram coletadas 218 amostras simples, que foram pesquisadas para a presença de diversos compostos químicos, né, de acordo com o que foi acordado com a CETESB. Metais, VOC, SVOC, compostos inorgânicos, pesticidas organoclorados, cianeto, PCB, berílio, talhos, sulfatos e fosfatos. Enfim, foi uma investigação de mais de 150 compostos químicos. E foram encontradas substâncias acima dos valores de intervenção nesses locais que eu vou mostrar para vocês agora. Então, na área do aterro, na sondagem 22, 25, 90, 99 e 123, foram encontrados PCBs acima dos valores de intervenção. Nessa área aqui, na região do ginásio, nessa sondagem 122, e também na área da enfermaria, que é essa sondagem 124, foi encontrado também chumbo acima dos valores de intervenção, mas é importante lembrar que essas duas sondagens estão fora dos limites do aterro. Bom, e a partir daí, uma vez identificada uma substância que está acima dos valores de intervenção, foi feita, então, a avaliação de risco, considerando-se os cenários possíveis, o cenário real, hipotético e futuro. Né? Bom, mas já que PCB, né, foi identificado acima do valor de intervenção, é preciso conhecer um pouco melhor o que são os PCBs para a gente, então, encaminhar algum tipo de solução, né, algum tipo de remediação, enfim.
Os PCBs, ou bifenilas policloradas, na verdade é um nome genérico dado a um grupo de substâncias organocloradas que são formadas aqui pela reação desse grupo bifenila com cloro. São mais de 210 arranjos possíveis desse cloro com esse grupamento bifenila. E aí, dadas as características desses compostos, como inflamabilidade, estabilidade térmica, propriedade de isolamento, eles foram utilizados durante muito tempo em aplicações industriais, como, por exemplo, capacitores, transformadores e também outros equipamentos elétricos. Além disso, eles apresentam baixa volatilidade e baixa solubilidade em água. Essas características fazem com que os PCBs sejam bastante persistentes quando liberados no meio ambiente e possam exercer efeitos tóxicos aos seres vivos. Então, em função disso, a partir de 1977, a produção de PCBs ela foi interrompida no mundo, sendo seu uso, inclusive, banido na maior parte dos países. No entanto, os PCBs existentes ainda estão em uso. E, nesse sentido, como eu vou falar um pouco melhor sobre isso, como a principal via de exposição ao PCB é pela ingestão, e dadas as características físico-químicas da molécula, o único caso, que na verdade foi uma tragédia que aconteceu, que a gente pode usar para tentar entender um pouco os efeitos de PCB sobre humanos, ficou conhecido como o caso Yushu, em que 1.600 pessoas consumiram óleo de arroz contaminado, que vazou de um equipamento onde o óleo era processado. E entre os sintomas principais, o que foi verificado foi fadiga, dor de cabeça, dores com inchaço, anemia, problemas sanguíneos, erupção da pele, enfim. Mas a próprio órgão, que é a Agência Internacional de Pesquisa em Câncer, ela avalia que faltam evidências de carcinogenicidade dos PCBs para humanos. Por outro lado, pesquisas envolvendo animais de laboratório, animais de experimentação, usando diferentes modelos, têm já mostrado uma associação positiva entre o consumo de PCBs e o aumento da incidência de alguns tipos de câncer, como, por exemplo, o câncer de fígado. Agora, eu queria dizer para vocês que, nesses protocolos experimentais, os animais foram alimentados 2 a 3 vezes por dia, com ração enriquecida com PCBs, e após 1 ano, 6 meses, dependendo do protocolo, os animais foram sacrificados e avaliados para a presença de tumor. Bom, então, nesse sentido, considerando as características físico-químicas e comportamento ambiental dos compostos, a toxicidade e também a via de exposição, e aí eu preciso dizer que, embora o contato com o PCB ele se dê pela ingestão ou contato direto com a água, com o solo contaminado, a principal via de exposição é alimentação, chegou-se à conclusão que os PCBs, a presença de PCBs nas concentrações detectadas e na extensão verificada, não oferece risco à saúde. Então, e além disso, de tudo isso, é preciso que a gente tenha em mente que não se trata de uma exposição ocupacional. O que significa isso? Que ninguém chega no campus todo dia e vai trabalhar perto do PCB ou com o PCB. Então, a gente precisa também discriminar esses 2 cenários. Uma coisa é uma exposição acidental aos PCBs e a outra coisa seria uma exposição ocupacional, que decorre do trabalho, ou próximo, ou com aquele composto químico. E, em função disso, uma recomendação do relatório é que, uma conclusão do relatório é que não havia necessidade de adoção de medidas de intervenção, tanto para o solo superficial quanto para o solo subsuperficial. E, nesse sentido, eu acho que a professora Nelly pode trazer mais elementos para essa discussão, as medidas e as ações de mitigação já adotadas, elas como o plantio de grama e o isolamento da área com os tapumes, parece ser suficiente para eliminar os riscos à saúde decorrente da presença de PCBs no campus. Obviamente, são recomendadas, foi recomendada uma nova série de sondagens de investigação ambiental que contemple, por exemplo, a descrição do perfil litológico do subsolo, bem como a leitura de vapores orgânicos que emanam desse solo e, além disso, um adensamento da malha para a coleta de amostras na região onde os PCBs foram identificados. E a terra, Vai ser necessário remover a terra? Pode ser que a CETESB, de fato, recomende isso. Agora, a USP também só pode tirar essa terra
caso a CETESB autorize, senão também a gente vai incorrer num segundo crime ambiental. E, nesse sentido, já foi aberto um processo, né, de licitação para remoção da terra, como a Michele já mostrou, e esse processo aguarda o parecer da CETESB para que ele possa ser continuado. Em relação à área I02, né, daí a gente vai ter que se remeter ao relatório da Servimar 2012. Nessa área foi feito um screening inicial, ela não participou da investigação, cujos resultados foram apresentados em 2014, onde se identificou em uma área, que é a ST30, vários compostos, principalmente da classe dos VOC e SVOC, como benzeno, tolueno, estireno, fenantreno e outros compostos. Nessa mesma área, a SC30, foi identificada uma mancha de óleo. Bom, e o que se espera para essa área? Pensando no uso futuro da área para edificações, foi recomendada a remoção da terra, o reaterro e o plantio de gramíneas. Mas, evidentemente, ainda a gente precisaria aprofundar o estudo nessa área, o que aguarda autorização, né, para que sejam feitas novas coletas, porque a área se encontra atualmente recoberta por vegetação e arbustos. A USP não pode interferir nessa área para que sejam coletadas amostras nesse momento. Ela espera a autorização do órgão ambiental. Mas, pensando numa outra destinação possível para essa área, é que ela passe a funcionar como um laboratório para o desenvolvimento de projetos de pesquisa que resultem em soluções tecnológicas, por exemplo, que possam ser estendidas para o entorno da USP. E aí, né, aproveitando essa discussão sobre percepção de risco, né, eu queria fazer um convite para a gente pensar sobre a que riscos nós estamos correndo quando nós frequentamos a EASH, né? E aí, então, eu queria mostrar um trabalho realizado por pesquisadores da USP e da Unicamp, em que eles vão avaliar o conteúdo de dioxinas e furanos na atmosfera da cidade de São Paulo, né? Só esclarecendo, dioxinas, na verdade, são um grupo de compostos químicos que compartilham estruturas químicas e atividades biológicas. E eles, compostos, né, como as dioxinas, na verdade, eles pertencem a 3 famílias que são intimamente relacionadas, dentre as quais as bifenilas policloradas, né? Então, neste trabalho, foi feita uma avaliação do ar em 3 regiões diferentes de São Paulo, como na região da Faculdade de Medicina, da Saúde Pública, aqui na frente, que é um local onde acontece a confluência de importantes vias, como a doutora Arnalda Teodoro Sampaio, uma região residencial de São Paulo e uma zona com atividade predominantemente industrial comercial. E nesse trabalho, né, foi mostrada a presença de dioxinas tóxicas e furanas em concentrações significantes no ar, principalmente por emissões de veículos pesados, como caminhões e ônibus, né? E a ocorrência desses poluentes tóxicos, né, que ultrapassam, em muitos casos, os valores de intervenção, necessita de atenção. E, da mesma maneira, né, seria importante avaliar o conteúdo de metais, né, em outros solos que não o da EASH. Nesse trabalho, e aí, na verdade, o que eu tenho para dizer para vocês é que metais são compostos que ocorrem naturalmente nos solos, mas pode haver um enriquecimento, né, um aumento da concentração de metais no solo em decorrência de atividades antropogênicas. E aí, pensar nos parques e playgrounds é bem interessante, porque é um local onde crianças, principalmente, entram em contato com o solo, seja por contato dérmico, inalação e até mesmo ingestão da terra. E os resultados nesse trabalho foi investigado o solo do Parque Ibirapuera, em São Paulo, e os resultados mostraram que o acúmulo de vários metais no solo do parque, entre os quais eu queria destacar o chumbo, né, que ultrapassa o valor de prevenção, e o vanádio, que o valor de intervenção está aqui embaixo, né, 39, então ultrapassa também o valor de intervenção e chega a ser superior ao que é encontrado em um ponto no solo de EASH. Então, quando o professor Saldiva fala da gente também relativizar o risco a que a gente está sendo exposto quando frequenta a EASH, meu convite é para que a gente pense, seria EASH um nicho contaminado em meio a uma cidade estéril? E, claramente, né, o que eu queria dizer para vocês é que
eu entendo que todo conhecimento sobre uma determinada situação ele seja provisório. Se daqui um mês a gente tiver um outro relatório ou tiver um outro equipamento que consiga diagnosticar com muito mais eficiência a presença de outros compostos no campus, provavelmente essa situação, esse cenário se modifique. E eu não vou ter problema nenhum em rever os dados. Bom, mas como conclusões, né, então, PCBs foram identificados acima dos valores de intervenção, tendo em vista aí o valor de intervenção definido para o cenário residencial, na área 101. Apesar desses compostos estarem em concentrações acima do valor de intervenção, a análise de risco não denota risco à saúde humana, e as ações já implementadas fazem parte já do plano de intervenção, então o plantio das gramíneas e o isolamento da área pelos tapumes. Porém, somente após o conhecimento do parecer da CETESB sobre o relatório da Servimar, é que outras medidas poderão ser encaminhadas, como a remoção da terra na região onde os PCBs foram identificados. Obrigada. Não, é uma pergunta das palestras, não vai ter a ver com as outras. Tá? Vou fazer só um comentário bem simples. Tal. Eu acho que foi muito bacana e isso é mais para a direção, para a Nelly principalmente, eu acho que foi muito bacana essa nossa conversa, acho que foi adicionado muita coisa, mas o que eu tenho medo, tenho receio, é que a gente já vive uma política do jeitinho na USP, a gente está desde 2005 nessa política do jeitinho, e quando eu vejo análises comparadas, por exemplo, do nosso problema, eu vejo isso com muita preocupação. Nós já estamos loucos com isso, não tem ideia. E quando você chega e fala para mim, não, porque os valores da IASH estão acima, mas a IASH está ruim, mas vai fazer um piquenique no Ibirapuera, você vai ver o que é ruim também. Não, porra, sinceramente, não façam isso, gente. Não façam isso. E assim, o que eu quero, eu não quero uma síndrome, não tenho síndrome de vira-lata, sabe? Eu não quero que esses valores sejam comparados com outros lugares. Que, sinceramente, se você for julgar merda por merda, vai dar merda. Então, eu quero valores, vai checar a terra da Suécia, sabe? Não cheque a terra do Ibirapuera. Eu só quero voltar para esse campus quando os valores limites forem respeitados, sabe? Eu não quero essa política de apatia no sentido de falar, olha, está tudo bem, mas quer dizer, está tudo bem em cima desses mais ou menos, tá bom? Daniel, eu queria prestar um esclarecimento, porque eu acho que a sua observação ela toca diretamente no que eu apresentei. Na verdade, eu acho que a intenção foi exatamente essa. Quando você fala que as comparações devem ser evitadas. Não, a minha ideia foi exatamente comparar para que a gente possa relativizar o risco de estar ou não na IASH. Então, assim, não foi ingênuo, eu fiz propositalmente. Por quê? Porque a gente imagina que a IASH é um nicho contaminado no meio de uma cidade estéril. Então, o convite que eu fiz foi para a gente, de fato, pensar. Eu estava conversando com a Ellen antes do seminário, que assim, já existe valor de intervenção, porque contaminação zero não é possível, certo? Então, quer dizer, do zero até o valor de intervenção não está contaminado. Então, assim, para que... Não é um desrespeito, porque... Eu também não acho. Eu acho que, na verdade, assim, é trazer um pouco para a realidade, para o nosso contexto. Quer dizer, é muito lindo falar, eu quero zero de contaminação de IASH. E foi a intenção. Mas é necessário relativizar, é necessário desconstruir. Inclusive, a minha intenção foi que, a partir dos dados que foram compartilhados aqui, cada um com seus medos, com seus receios, com as suas leituras de mundo e leituras políticas, possa atribuir algum significado para esses resultados. Assim, eu não espero que vocês saiam daqui convencidos, mas que vocês, pelo menos, tenham acesso às informações e atribuam algum tipo de significado. Eu acho que, aliás, isso está na academia, né? E acho que esse debate dispõe esse caráter acadêmico da discussão. Só isso. É necessária. Sim, eu mostrei que em Viena e em Palermo a gente tem níveis de chumbo e vanádio superiores aos da IASH. A pergunta concreta é o risco carcinogênico, que é o que tem sido levantado muito. Eu trabalho com câncer. Eu queria que o professor Saldiva, a Viviane, pudessem responder como isso pode ser avaliado. É possível dizer que há risco carcinogênico na IASH? Essa é a minha questão. Ok.
Queria só complementar a resposta para o Miguel. Enfim, quando eu coloquei que para fazer uma avaliação de risco, a gente precisa considerar não só a toxicidade do composto, mas também as características físico-químicas e o comportamento ambiental dos compostos e também a via de exposição. Nesse sentido, os PCBs que estão no solo da IASH, enfim, dadas as suas características físico-químicas, seria muito improvável que a gente tivesse alguma exposição a esses compostos por contato direto com o solo, porque eles têm uma baixa volatilidade, ou seja, eles não vão para o ar com facilidade, as dioxinas sim. Além disso, eles têm uma baixa solubilidade em água, né? Na verdade, eles são dissolvidos em solventes apolares, então a gente não teria como ter contato com o PCB, por exemplo, por água da chuva que lavasse o solo do aterro. E, claro, que a toxicidade também é importante, mas também, como eu mostrei, faltam evidências em humanos da carcinogenicidade de PCBs, justamente porque a principal via de contaminação é a ingestão. E aí eu mostrei que existe um único acidente em que as pessoas comeram o PCB.